Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou Thaís do canal Tecidos Crochê e vim aqui mostrar pra vocês o material que eu vou trabalhar. Olha que coisa linda. Eu vou trabalhar com esse abacate aqui. É a primeira vez que eu estou trabalhando com essa cor abacate. Nunca trabalhei com a cor abacate, gente. É a primeira vez. Era pra ser o verde limão. Era, porém esse verde abacate tá muito lindo. Parece muito verde limão e não tinha o verde limão lá, só tinha verde abacate. E é tanto que não tinha nessa quantidade, que é 600 gramas. Só tinha nessa. Eu creio que eu vou gastar o equivalente a 2 cones desse, né? Nessa cor. Que é só 2 tapetinhos e 4 suplá. Então, tipo, dependendo, o suplá vai ficar em média 600 gramas. E os tapetinhos em média 600 gramas. Então, que é 1,2 kg, né? Mas vai ter branco. Então, 2 cones do pequeno nessa cor daria, mas não tinha. Aí o que acontece? Não tinha pra quê? Pra induzir o cliente a comprar 2 kg de barbante. Tô reclamando? Não tô reclamando, gente. Comprar 2 kg de barbante pra mim tá no lucro. Por quê? Porque esse aqui é R$64. 2 kg. Esse aqui é R$20, só 600 gramas. Então, para eu chegar em 64, 60 reais, eu compro 3 desse, só vai dar 1,8 kg. Aí fica faltando 200 gramas para poder chegar equivalente a esse e só R$4 de diferença. Então, se fosse optar, melhor comprar aqui. Veio rasgado aqui, aberto aqui um pouquinho. O daqui já tá até de durex. Não foi eu que colei, já tava colado lá de durex, porque abriu. Mas tudo bem, vamos trabalhar com eles. Eu vou trabalhar aqui. Hoje é 13 de agosto de 2025, por volta de 7 horas da noite, 6 e pouquinho. E eu vou comecei para vocês, por quê? Porque eu vou fazer a base do suplá. Porque, como são duas coisas, o suplá, as bases é menor. Então, eu vou fazer aqui a base do suplá e vai ser nesse verde aqui lindo. E vou botar até lá uma caixinha no Instagram. Pra quê? Pra ver o que é que eu posso fazer com o que vai sobrar desse aqui. Que eu não sei. Se o suplá ficar bonito, eu vou fazer um jogo de suplá. O que é que vocês acham? Deixa no comentário aí. Né? Não vou trabalhar com ele agora. Eu vou trabalhar com ele depois que eu terminar essa encomenda. Eu não sei o que eu vou fazer. Não sei se eu vou trabalhar com ele logo ou se não. Né? E desde já, seguindo a ideia da Aninha, eu entrei em contato com as minhas clientes e tô criando um grupo com as minhas clientes para pronta entrega. Então, se você quiser, é só me chamar no WhatsApp que a gente conversa e ele adiciona lá no grupo, ok? Aguardem que eu vou produzir e volto mostrar pra vocês. Hoje é quarta-feira, amanhã é quinta-feira eu volto pra mostrar pra vocês, né, o que eu já fiz na encomenda, as bases prontas. Tudo que eu fizer com o verde, porque primeiro vai ser o verde, eu volto mostrar pra vocês, ok? Boa tarde, vou mostrar pra vocês, né, as bases prontas do jogo de suplá. Então, 4. Elas têm 9 carreiras, 8 carreiras aqui de aumento e a 9ª de ponto fechado. Totaliza aqui 9 pontos na pizza aqui. Pesou cada um. 3 pesou 74 gramas e um pesou 75. Então eu arredondei 75 gramas para cada um. Já está todos arrematados, ó, as bases. E eu tenho tudo isso. Aqui agora eu vou passar a fazer o biquinho de branco e depois fazer a carreira de acabamento com o verde de novo. Então eu vou passar aqui e volto a mostrar pra vocês. Agora é 12h30. Hoje é quinta-feira. 13 ou 14? Acho que é 14. Nem lembro. Acho que é 14 de agosto. 12h30 da tarde. E eu vou começar a fazer agora o bico. Oi, pessoal. Voltei pra mostrar pra vocês a encomenda concluída. Concluída com sucesso. Graças a Deus. Né, a gente temos aqui a encomenda finalizada. Deixa eu pegar. Ixi, disfarça, né, de gravação. O meu caderninho de anotação, né, que eu vou mostrar pra vocês quanto que eu gastei de material. E como sempre, eu me perdi no tapete. Mas a gente vai dar um jeitinho aí. Vou começar pra vocês, mostrando pra vocês o jogo de suplá, né. Ó como ficou o suplá. Esse é o suplá no tamanho de 35, 36 centímetros, 37 mais ou menos. De 38 para cima já é outro valor. Até 37 centímetros, esse suplá aqui, ele custa R$25, como eu já falei com vocês. E esse aqui ficou com 36 centímetros, são 4 peças. Na cor verde abacate, que tá lindo. Esse verde abacate com branco, né, a pedido do cliente. Ele queria mais verde do que branco, então a gente fez mais verde do que branco. Tentei botar o mesmo bico do suplá no tapete,
né? Teve uma pequena diferença, mas eu segui a regra. Eu gastei aqui, né? Em cada um, eu vou falar pra vocês quanto que eu gastei. Gastei 75 gramas de verde na base de cada um. Lembrando que não foi 75 fechado, foi 70 em um, 71 em outro, 72. Eu arredondei para 75 gramas porque você não perde. 75 gramas em cada um, total de 300 gramas nos quatro. De branco, eu gastei 25 gramas em média, 26 gramas em cada um. Um total de 100, 110 gramas de branco no total, para poder dar para você fazer as 4 peças. E no acabamento, que é a carreirinha de ponto baixo com picô, eu gastei cerca de 10 a 15 gramas em cada, um total mais ou menos de 40 a 60 gramas, né? Dá para fazer esse pico. Eles ficaram pesando um total de 452 gramas, né? Peso total, 452 gramas. E eu vou vender ele por R$100, porque a unidade é 25, né? A unidade é 25, então o kit sai a R$100. Eu gastei neles, em questão de dinheiro, com material. Eu gastei 20 não, eu gastei R$15 de material. Porque 600 gramas eu pago 20. Então eu gastei só 450, eu gastei R$15. 14 e alguns centavinhos, né, gente? Que eu aprendi a calcular, a separar o valor do meu barbante. O meu barbante, ele sai para mim a grama, a cada grama sai a 33 centavos, 0,33 centavos. Aí eu multiplico e eu sei quanto que dá. Então aqui eu gastei cerca de R$14,75, eu arredondei para R$15 de material nessa peça. Então vamos ter um lucro de R$75 vendendo esse kit aqui por R$100, né? O tapete. Na base do tapete, eu achei um pouco estranho. Por quê, Tess? Eu não sei. Eu comecei a trabalhar com produção, tipo, fazendo um e outro, como eu mostrei pra vocês aí. E eu acho que eu mostrei pra vocês, na primeira parte do vídeo, na segunda parte do vídeo, eu acho que eu mostrei pra vocês o peso da base. Teve uma base que ficou com 171 e a outra com 161. 10 gramas de diferença. Porém, o que aconteceu? Eu desmanchei aqui a carreira de ponto fechado que eu tinha feito. Então, ele ficou com 156 em um e 146 no outro. Eu desmanchei uma carreirinha para poder dar o tamanho certo e fazer essa intercalação de cores aqui para ficar lindo. Eu anotei 20 gramas de branco nos dois. Na primeira volta. Na segunda volta, 40 gramas, ou foi 45, de branco nos dois. Eu anotei, tipo, em cada um, essa quantidade. E do verde, foi 25 gramas na primeira e 50 gramas na segunda. Eu creio que foi assim. Essa outra parte do bico eu não anotei. Mas eu sei que o meu tapete ele ficou pesando, em média, 320 gramas. Um 320, o outro 300 e... Na verdade, um ficou pesando 308 e o outro 326. Totalizando um total de 640 gramas. 638 gramas, mais 640 gramas. Para fazer esse tapete, né? Eu creio que foi isso. E também, né, na tarde de ontem, eu fiz o porta-pano de prato com porta-isqueiro, lá da nossa querida Franci Atelier, né? Ou é artesanato? Acho que é Franci Artesanato. Eu vou deixar marcado aqui. Eu segui a videoaula passo a passo. Porém, o que acontece? Eu sou canhota e eu não procurei lá se a aula era destra ou de canhota. Eu só vi a aula porque, assim, o cliente, ele me mandou encomendas que queriam 2 tapetes 70 por 50 e queria um jogo de suplá de 4 peças na cor verde com branco, pronto. Só, não escolheu modelo nem nada. Mas o porta-pano de prato, ele mandou uma videoaula da Franci, que ele pegou no YouTube e mandou pra mim. Então eu segui a videoaula. Mas eu fiz algumas coisas diferentes. Primeiro, eu só usei um CD, porque eu tive que pedir na casa dos outros que eu não tinha. Usei só um CD. O meu bico aqui, do picô, no final da pétala, ela faz 2 negocinhos desse aqui, que eu não sei como é que fala, e eu só fiz um, né? Eu sou canhota. Ela faz aqui com 29 carreiras, eu fiz só com 26. Eu costurei como ela costurou, costurei como ela costurou, costurei aqui como ela costurou, mas aqui na minha argola de segurar, eu fiz 2 carreiras de ponto baixo para depois costurar, para poder ter o que costurar, para não acabar atrapalhando aqui no negócio. Mas ficou idêntico. Eu vou deixar aqui uma pergunta para a Franci, se ela assistir até o final. Tá ou não tá idêntico ao seu? Tá, né?
É idêntico. Ninguém disse que não foi eu, mentira. Não tem a joaninha aqui, nem o lacinho, porque eu não tenho, como é que diz? Criatividade pra fazer laço. Eu sei fazer de tudo, mas laço, o negócio não é comigo, não. Aí eu botei essa etiquetazinha aqui feito à mão, porque as minhas etiquetas do ateliê ainda não chegaram. Mas tá aí, tá aí. Aí ficou assim, ficou lindinho. Eu vendo a R$ 25 um porta-pano de prato assim, personalizado. Onde o cliente vê um modelo, manda pra mim, aí tem um monte de detalhe. Porque normalmente o porta-pano de prato aqui, ele é com aquela flor de 3 camadas e argola só. Mas o cliente personalizou, o valor é diferente, meu isqueiro caiu. Usei aqui o isqueirozinho para trabalhar com essa linha. E dessa linha aqui sobrou o marrom, que foi o único que eu comprei. Para essa peça, o único que comprei foi esse marrom. E ainda foi fino, viu? Porque eu não queria pagar caro no grosso para ficar guardado. Eu tenho umas 15 a 20 linhas dessa guardada, gente, que eu quase não uso. Que quando eu fazia pano de prata, hoje em dia eu quase não faço pano de prata. Então, aí tem guardado. Eu comprei só essa. Eu tinha esse verde bandeira, que já está acabando. E esse amarelo, que também é do fino. Eu tive que usar dois fios. Eu tinha esse verdinho aqui, gente. Se eu contar pra vocês de quando eu tenho esse verde, vocês não acreditam. Esse verde aqui eu tenho desde 2021, quando o ateliê virou ateliê. Quando a minha primeira cliente, o motivo pelo qual eu comecei a trabalhar com crochê, me encomendou umas peças, eu não tinha material, eu disse, ela, tu compra o material, eu faço pra tu, pelo teu trabalho e fico com as sobras. Ela, beleza. Ela comprou, se eu não me engano, 5 conezinhos desse. E um pacote de pano de prata pra eu fazer. E aí eu fiz, acho que foi 5 panos de prata pra ela e os outros panos de prata ficou pra mim e a linha ficou pra mim. E esse verdinho ainda é dessa época, vocês acreditam? Mas agora acabou. Por quê? Porque quase não faço pano de prata. E ele também é do fino. Quando eu comecei a voltar a trabalhar certinho, eu comecei a comprar desse grosso aqui, ó. Que o Tex é 288. Esse aqui, o Tex é 148. É muito fino. Aí tem que usar 2 fios. Aí por isso que eu não tava usando. Mas foi o que me salvou, por quê? Porque eu não achei verde limão no ateliê, lá no armarinho. Se eu achasse, eu não ia comprar, né? Porque ia ficar muita coisa aqui. Eu lembrei que eu tinha esse, então deu. Deu certinho pra eu fazer. Porque, por exemplo, se eu fosse fazer 29 carreiras, não dá. Um dos motivos pelo qual eu não fiz 29 carreiras também foi isso. E comprei esse material aqui, que eu mostrei pra vocês no início também. E sobrou tudo isso. Sobrou tudo isso. Se eu não me engano, aqui sobrou 200 e poucas gramas. E ali sobrou 1 quilo, 200 e poucas gramas também, tirando o cone. Daqui, tirando o cone também. Ainda tem muito amarelo, dá pra fazer mais girassol. Só não vou ter verde. Mas o girassol dá pra fazer. Deixa eu mostrar pra vocês o caimento das peças, ó. O suplá, caimento perfeito. Um sobre o outro, ó. Ele não empina. Ele pode até, ó, tava enrolado. Então era pra ele estar entortando. Mas eles não estão entortando aqui. Certinho aqui, bonitinho. Ó o tapete, ó. Certinho, certinho, certinho o tapete. Esse aqui que tava dobrado, ó. Eita, porque tá por cima do outro, gente. Bora lá. Ai, tava dobrado, viu, gente? Vocês têm que entender que ele tava dobrado há muito tempo. Dobrado. Deu no mesmo lugar que tava dobrado. Mas ficou assim. 70 por 50 essa peça. Que aqui no ateliê, 70 certinho. Que aqui no ateliê a gente quase não trabalha. Por quê, Thais? Porque é grande e ninguém quer comprar. Ninguém quer pagar, na verdade, um tapete grande. Ó. Um sobre o outro. Igual. A diferença é, os lugares que eu fiz as argolas não bateu, que nem o daqui, então acabou com um doce. Mas aqui está a minha encomenda. Eu gastei nessa encomenda aqui um total de mais ou menos 1,2 kg. Mais ou menos. Não foi 1,2 kg, não. Foi 1,1 kg e pouco. Mas arredondando 1,2 kg. Contando com essa peça já com as argolas, que a gente sabe que as argolas elas pesam. Será que a gente consegue pesar a argola sempre? Ó, 10 gramas a argola. Vamos botar aqui que 15 gramas foi das argolas, né? Botando em conta que tem as argolas e tudo, eu gastei 1,2 kg nessa encomenda e vendi ela por R$ 175. Então, eu vou ter um lucro arredondado aí, lembrando que eu tive o gasto de material que teve sobra, eu vou ter em média aí R$ 150 de lucro. O que vocês acham? Comida boa essa, né? E mesmo assim, eu vendi por R$ 150 dando desconto pro cliente. Então, ó, se eu fosse cobrar realmente essa encomenda, sairia por 180, R$ 205. Eu dei um desconto de R$ 50 pro cliente. Porque eu passei os tapetes para ele, em média, a R$ 30 a unidade, R$ 60. E os suplás a R$ 20 a unidade, que dá 80. Aí fechou R$ 150 essa aqui. E essa peça aqui foi R$ 25. Então foi R$ 175 essa peça aqui. Sem encomenda.
É que essa peça aqui eu não dei desconto. E aqui eu tenho um descontinho pra ele de R$ 5 em cada peça e R$ 10 em cada tapete. Por quê? Porque eu sei que aqui eu tenho sobra. Eu consigo fazer essa mesma encomenda de novo. Essas mesmas peças de novo, com aquele mesmo material e ainda vou ter sobra. Então, pra mim, eu não estou perdendo, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.